Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a vida de casal. Nós temos visto aí que tem muita coisa acontecendo, muita coisa sendo já vindo aí de muitos anos e muita coisa errônea e nós não estamos conseguindo ver vida saudável dentro de uma casa. Então nós queremos estar trazendo a luz da palavra do Senhor. Então eu vou fazer uma série de estudos e eu vou estar colocando aqui para vocês, para a gente começar a entender qual é o propósito de Deus na nossa vida, no nosso lar, ok? Então, a família, ela foi a primeira instituição que Deus criou. E está mais do que visível que é o ponto forte que o diabo tem, é um alvo assim da primícia dele para destruir. Porque quando ele destrói uma família, ele afeta toda uma sociedade. E uma família bem estruturada, uma família que anda nos princípios dos seus valores, e principalmente uma família quando ela serve a Deus, isso é uma bomba na mão de Deus para destruir, desfazer toda a artimanha do diabo. Então tem muita coisa que ao longo do tempo veio sendo pregado errado, veio sendo colocado de uma forma errônea, até mesmo por não se conhecer muito da história, né? A gente não pode falar, nem colocar como uma heresia, mas nós vivemos hoje no século XXI, nós temos acesso a todo o conteúdo de uma história, então muita coisa mudou. Não é que a Bíblia ela mudou, mas você consegue entender melhor tudo que está sendo feito, porque hoje nós temos um acesso global pela internet. Então, hoje eu queria estar falando um pouco sobre família, mas começando pelo homem e a mulher. Começar a quebrar um pouco essa história aí que vocês vão entender no decorrer da mensagem. Nós vamos estar fazendo aí alguns vídeos em relação a esse tópico de família, porque a família ela precisa estar bem estruturada e essa estrutura é Cristo. Ele é a rocha onde nós construímos a nossa casa. Amém? Então, eu queria ler para vocês aqui Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Preste atenção. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então quer dizer, Deus fez tudo, Deus ele fez toda uma criação, e nessa criação ele viu que tudo era bom. Então ele criou os animais, ele fez separação da água e da terra, colocou os luminares, sol, lua, as estrelas, formou as plantas, cada um segundo a sua espécie, e viu que tudo aquilo ali estava bom. Aí ele falou, vou colocar o homem. Coloca o homem, e o homem foi ficando ali, tomando conta ali do jardim, aquela coisa toda, e Deus falou, olha, o homem está muito só. Vamos fazer para ele uma pessoa para ajudar ele, mas que seja idônea. Então, quer dizer, Deus cria uma pessoa para estar junto com Adão, a mulher. Ela ia auxiliá-lo em tudo que ele ia fazer. Ponto. Só que Deus acrescenta um detalhe a essa mulher. Vou fazer uma mulher idônea. O que é idônea? É capaz de fazer as mesmas coisas que Adão estava fazendo. Então, quer dizer, na falta de Adão, vamos dar um exemplo assim, se Adão não estiver lá, ela faz
a mesma coisa. Ela é uma mulher qualificada para fazer as mesmas coisas que Adão estava fazendo. E nós chegamos hoje num nível que eu não posso dizer que é um nível bíblico, mas eu posso dizer que é um nível cultural, porque isso é uma cultura que vem desde os antigos e chega até hoje, o século XXI, aonde coloca a mulher num patamar completamente diferente do que ela está. E nós vemos isso num nível social, cultural, isso é um costume. E quando nós falamos de família, nós não podemos levar desta mesma forma. Nós não podemos tratar as coisas da mesma forma. Nós ouvimos aí, eu mesmo já me entristeci muito meu coração em ouvir homens, pastores, dizendo: por que você não está em casa até agora? Mulher, eu estava na igreja e tal. Mas eu estou com fome. E a mulher fala assim, mas a comida está pronta. E o pastor responder desta forma, mas não está quente nem no prato. Então quer dizer, ele não é capaz de pegar aquela comida que a mulher deixou pronta, a esposa deixou pronta, estava ali em cima do fogão, e simplesmente colocar no prato e comer. E outro, ela não estava num cinema, ela não estava passeando, ela estava servindo a Deus. Então, só para a gente entender um pouco do nível que nós colocamos, nós aceitamos, e ainda continua isso até hoje, porque ainda isso é ministrado, e eu quero falar pouquinha coisa sobre isso, só para a gente começar a quebrar toda essa coisa errada de como que a mulher ela é desvalorizada, principalmente ministerialmente. Então eu quero ler aqui para vocês aqui a carta de Paulo aos Efésios, só para a gente começar a abrir esse conjunto de vídeos para a gente estar falando aqui. Olha como é que Paulo fala. Efésios 5, versículo 22. Se você tiver sua Bíblia, abre ela aí para você estar acompanhando. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Olha só como que está falando. Paulo começa. E eu gosto de Paulo, porque Paulo ele começa a dar uma pregação bem pesada. E quando ele começa a falar e ele começa: ó, mulheres, vocês vão ser sujeitas ao marido, como ao Senhor. E ele fala: ó, porque o marido é a cabeça da igreja, como também Cristo, né? E Paulo ele começa a falar desse jeito assim, e os pregadores gostam disso, porque Paulo pronto, está escrito na Bíblia, não é? Então a gente continua lendo. Então quer dizer, Paulo ele fala: olha, mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos, como Cristo é o cabeça, o marido também é o cabeça, ele é o sacerdote. Vamos lembrar sempre que havia um contexto. A mulher ela nunca teve valor, muito menos nessa época aqui. Jesus ele veio quebrando toda essas leis, e uma das formas em que Jesus quebrou essa lei
fugindo assim um pouco do que nós estamos falando, mas dentro do que estamos falando, foi quando Jesus para falar com aquela mulher samaritana. Isso, se Jesus fosse visto por qualquer outro tipo de autoridade, qualquer outro sacerdote, ele seria completamente envergonhado, porque um homem não pararia, principalmente no horário de trabalho, ele não pararia para conversar com uma mulher, principalmente se não fosse do círculo dele, de pessoas que ele conhecia, e muito menos uma samaritana. E Jesus ele vem e quebra tudo isso. Eu vou lá, eu preciso passar por Samaria e vou parar para falar com uma mulher no horário de que todo mundo tá fazendo as coisas, porque eu preciso. Olha como que Jesus é. Jesus ele quebra a lei, Jesus ele quebra a tradição, Jesus ele quebra costumes. E é assim que nós precisamos continuar fazendo. É assim, porque Jesus ele quer mostrar uma coisa que é completamente diferente do que a gente vive. E Paulo ele vem mostrando aqui, olha, o homem sim é a cabeça. O homem sim, ele é o sacerdote da casa. É ele que reina sobre a casa, claro. E olha, Paulo continua falando, né? Então em tudo, mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos. Então quer dizer, a mulher realmente ela está sujeita ao marido. Isso é Bíblia. Não podemos esquecer que a mulher ela foi criada com total capacidade de fazer tudo que o homem faz. E venhamos e convenhamos, inúmeras áreas, e se eu não me engano, de acordo com pesquisas, ela já até superou as áreas masculinas e que elas fazem o mesmo trabalho do homem e fazem ainda melhor. Só que Paulo continua dizendo, no versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, amai vossa mulher, como também Cristo ame a sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo aqui ele está dando tentando colocar dentro da casa o princípio de como é a igreja. Então a igreja ela está aqui para adorar ao Senhor. Ela está aqui para louvar ao Senhor. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja ama Cristo. A igreja serve a Cristo. Então, quando Paulo está falando aqui, aí, ó, você pode reparar, 22, 23, 24, Paulo fala que a mulher é sujeita. Daqui em diante, Paulo não fala mais da mulher. O restante do capítulo todo, Paulo agora está falando dos homens. E ele já começou pegando pesado. Paulo só falou, mulher, você é sujeita ao seu marido, como a igreja foi sujeita a Cristo, porque Cristo é o cabeça da casa, tal, da igreja, e o marido é o cabeça, então ele... Tá, beleza. Só que agora Paulo começa a falar agora do homem. E aí é que eu quero ver. Você que é homem, que é o cabeça da casa, que a mulher é sujeita a você. Marido, você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você consegue responder agora? Se você disse que sim, vamos continuar lendo isso aqui. Marido, vós, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus é o cabeça da igreja. E Jesus se diminuiu
até morte, morte de cruz. A igreja continuou sendo submissa a Cristo, e é até hoje. Mas Jesus, ele passou para um lugar menor, se humilhou por quem? Pela igreja. Ele sofreu por quem? Pela igreja. Ele se entregou numa morte de cruz, de condenação, por causa da igreja. Diferentemente de Adão. Porque Deus coloca uma mulher idônea para ficar com Adão e cuidar das coisas que Adão estava fazendo. Só que na hora que Eva erra, e Deus chama quem? Chama Adão. Porque é isso que Deus faz. Cristo não é o cabeça? Então Deus chama Cristo. Olha lá a noiva. Da mesma forma que Deus chamou Adão. Adão, cadê sua esposa? O que aconteceu aí? Adão se entregou por ela? Não. É nesse contexto que nós vivemos. Porque quando você vai conversar com casais, porque o meu marido é assim, porque a minha esposa é assim. É sempre culpa de alguém. Jesus não. Jesus, ele se entregou. Eu sou o culpado. Pastor, isso é heresia. Não é heresia, não. Porque a Bíblia fala que a morte de cruz era a pior condenação. Ele foi culpado no meu lugar. Ele se entregou, aquela cruz era para mim. Ele se entregou por mim. Ele podia ter falado, não, isso aí que o Vanir faz, não, eu não. Ele falou, não, eu assumo esse erro. E você, marido, você faz isso? Você ama sua esposa a ponto de se entregar por ela? E ele continua falando, ora, para santificar e purificando como a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você cuida da sua esposa para ela parecer assim? Uma mulher perfeita? Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Quando a gente vai fazer aí um aconselhamento de casal, o que é que a gente escuta? A gente não precisa nem fazer aconselhamento, não. Basta você conversar um pouquinho, as amigas com as amigas, os amigos com seus amigos, para a gente saber mais ou menos o que eles falam dos seus cônjuges. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha, tirando aí esse pessoal aí que tem alguns problemas, a gente sabe, nós vivemos numa era de depressão, síndrome de pânico, quantas pessoas têm se suicidado, mas nós não estamos falando disso. Ninguém se machuca, ninguém faz nada contra si mesmo. Uma pessoa em sã consciência, uma pessoa com toda a mentalidade funcionando a todo vapor, 100%, correto? Ninguém vai fazer isso contra si mesmo.
E é assim que o marido tem que ser. O marido é o cabeça, é. Mas ele não pode fazer nada que contrarie a sua esposa. Ele é o sacerdote, então o que ele falar está falado. Ah, será que é isso mesmo que Jesus está mostrando? Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Cheguei no ponto em que eu queria. Você largou seu pai e sua mãe, se uniu à sua esposa, e os dois se tornaram uma só carne. Quem é mesmo que manda? Os dois são um. Não é dois mais, é um. É assim que Deus vê. Não tem ali o homem e mulher. É um só. Deus está vendo o casal um. Quem que é quem ali agora? O homem capaz de fazer tudo. A mulher também capaz de fazer tudo. E agora os dois são um. Eu acredito que vocês estão entendendo uma visão agora do que Cristo está fazendo. A mulher é sujeição ao marido e o marido cuida da esposa. Cuida da sua mulher, como ele cuida de si mesmo. O marido ele quer o melhor para ele. E se ele ama a esposa como a si mesmo, ele também quer o melhor para ela. Aqui agora já não tem nenhuma superioridade. Aqui agora não tem nada um que é maior do que o outro, que eu faço. Que... Não, aqui já não tem mais, porque os dois são uma só carne. E o marido se entrega. E o marido faz tudo agora. Ele quer que a mulher seja a mulher dele, a mais feliz do mundo. Ele deixa de comer para dar comer para ela. Na hora que ele quer a comida não está no prato, ele olha e vê que a dela também não está. De vez ela trazer a comida para ele que traz para ela. Porque ele se ama. E ele faz para ela o que ele faz para ele. Grande esse ministério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aí Paulo mostra, olha, eu estou falando agora da igreja. Olha, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Homem, você quer ser exaltado dentro da sua casa? Então ame a sua esposa. Para de olhar para o seu umbigo, para de olhar para si mesmo, porque eu sou o sacerdote da casa. Se entrega por ela. Faça diferença na vida dela. Ame ela. Cuide dela. Eu sei que a responsabilidade é toda sua. Eu sei que muitas vezes você vai estar pensando, porque é assim, homem é desse jeito. Eu sei, eu sou homem. Tem uma casa, a cabeça às vezes fica milhão, você está buscando, você quer crescer, e você quer fazer, e você... Eu sei. Mas na hora que a sua esposa está ali cuidando das coisas, lembra o que Jesus, o que Deus fez. Deus ele criou o quê? Alguém para fazer? Ou ele criou uma auxiliar, uma ajudadora? Vamos ver o contexto. Deus ele não criou uma pessoa para fazer no lugar do Adão. Deus colocou uma pessoa para ajudar Adão.
Vamos passar para o contexto de hoje. Você está com uma mulher que te auxilia, ela te ajuda, ela é capaz de fazer tudo para você, mas ela é uma ajudadora. Quer dizer, a responsabilidade, é isso que Paulo está falando. É por isso que a mulher ela é submissa, é porque ela é uma ajudadora sua. De quem que é a obrigação? É sua. Sabe daquele pastor que eu falei? A comida não está na mesa, nem está quente, nem está no meu prato. Na realidade, era para na hora que a esposa dele chegasse em casa, a comida está quente no prato para ela. Na hora de arrumar a casa, a esposa é sua ajudadora. Ela vai te ajudar a arrumar a casa. Na hora de lavar os pratos, a vasilha do almoço. Hoje é domingo, vai ter esse almoço gostoso, né? Pois é. Então ela vai te ajudar a fazer a refeição. Ah, mas eu sou o sacerdote. Pois é, o sacerdote é que faz tudo. Se você começar a ler a Bíblia, é ele que limpava o templo. É ele que ajeitava todos os utensílios. É ele que preparava tudo ali para o sacrifício. E ele mesmo entrava no Santo dos Santos para entregar o pecado de todo mundo lá dentro do Santo dos Santos. Me mostra um ajudador fazendo isso. Levita hoje gosta só de cantar. A última coisa que levita fazia era cantar. É louvar o Senhor, é isso que levita gosta de fazer. A levita ia lá para o templo. Botava o templo todo em ordem. Ele era responsável pela faxina no templo. Não estou invertendo aqui papel, porque a submissão ela é ao Senhor. E a submissão ao Senhor ela é completamente diferente do que o costume e tradição que a gente vem aprendendo aí por esses anos e anos. E quando você é submisso a Deus, você ama a sua esposa como a si mesmo. E a sua esposa vai amar você como a ela mesma. Isso é uma coisa mútua. Isso precisa ser aprendido. Quando se forma uma só carne, não tem quem é um e o outro é o outro. Não. São duas pessoas completamente distintas que gostam de coisas diferentes e se tornaram uma só. Então agora precisa de tudo se achar um denominador comum. E como se acha um denominador comum? Amando. Então, homem, ame a sua esposa. Se entrega por ela. Faça tudo por ela. Se tiver que arrumar a casa, que você arrume e ela te ajuda. Aí isso não é coisa de homem, isso não é coisa de homem. Isso é coisa de homem sim, isso não é coisa de moleque. Que não entende nada do que Deus faz. A responsabilidade do jardim era de Adão. Eva só ajudava. E ela tinha a mesma capacidade dele. A sua esposa tem a mesma capacidade sua de fazer todas as coisas. Mas muita gente foi criado com a mamãe lavando o prato e eu não lavo. Então acha que a esposa é a empregada dele. E porque Paulo fala que a mulher é sujeita ao Senhor. Aqui, sai desse contexto, filho. Nós estamos vivendo, nós somos igreja. E a pior coisa que tem é um mau testemunho. E mulher, honra seu marido. Reverencie ele. Só que para tudo isso acontecer, primeiro precisa do amor. Esse é o primeiro do fruto do Espírito Santo, amor.
Nós vamos continuar falando sobre isso nos próximos temas aí. Nós vamos estar falando sobre família. Nós vamos trazer aqui coisas que é para mudar a sua casa. Então amolece o coração. Pede Deus aí, Deus, olha, eu não vivo mais nesse contexto histórico. Eu não vivo mais esses costumes aí que a gente vem aprendendo. É difícil quebrar costume e tradição? Sim. Mas se você ama a Deus mesmo, você quer ter uma casa perfeita, eu não posso dizer 100% perfeita, mas você consegue viver em paz, você consegue viver em tranquilidade, você consegue viver feliz, você consegue manifestar tudo aquilo que Deus tem, mesmo num mundo completamente cheio de reviravolta. A gente nunca vai conseguir atingir a perfeição, porque infelizmente o ser humano é assim. Mas quando nós começamos a aprender a verdade e deixar Jesus cuidar de nós, pode ter certeza, a coisa flui. Nós vamos estar trazendo mais vídeos. Então, nesse aqui hoje, reflita na palavra de Deus. Entenda o que é que Deus está te mostrando. Ame sua esposa. Ame seu marido. Vocês são um só. Ninguém aborrece a si mesmo. Ninguém faz mal a si mesmo. Eu sempre falo isso. Quando você for fazer alguma coisa para alguém, isso eu estou falando entre casal, vê se era a mesma atitude que você gostaria que fosse com você.